São vários problemas que são recorrentes na população brasileira e principalmente na população negra, que é a base da população pobre do nosso país, e que tem uma dificuldade da gente ter essa educação nutricional, né? Eu sempre falo que a educação nutricional deveria estar no colégio, né? A gente deveria aprender sobre a educação nutricional desde o bebê. Então, creche, colégio de fundamental, ensino médio, faculdade, todo mundo, independente da área que queira trabalhar, deveria falar sobre educação nutricional. Olá, boa tarde, meu nome é Maiana, sou nutricionista e vim aqui para falar um pouco sobre nutrição, né? Vou começar hoje com coisas básicas, falando sobre a questão dos conceitos de nutrição, para vocês entenderem que nutrição é muito mais simples e muito mais próximo da gente do que vocês pensam. Então, por exemplo, o que é nutrição? Ela é o ato de nutrir, o ato da gente conseguir fazer um processo onde o alimento que a gente consome vai virar nutriente para as nossas células. E como é que a gente faz isso? Através dos processos químicos e biológicos, né? Através dessa passagem desse alimento por todos os órgãos que temos dentro do nosso sistema digestório, onde a gente consegue fazer essa transformação. E por que isso é tão importante? Porque se esse alimento não for transformado em substância para que nossos órgãos sejam nutridos, a gente não consegue fazer as funções vitais, a gente não consegue ter energia para levantar, para conversar, para falar, para fazer as atividades diárias. Então, nutrição é um ato diário, é um ato que a gente precisa realmente fazer pensando nisso. E por que eu falo isso? Porque a única parte voluntária da nossa alimentação é quando a gente coloca, na verdade, a nossa nutrição, é quando a gente coloca o alimento para dentro. Então, essa é a parte voluntária. Todo o resto do processo, né? A questão da digestão, da absorção dos nutrientes, é tudo feito de forma involuntária. Então, se você fizer essa parte voluntária de maneira adequada, todo o resto vai ser de maneira que a gente consiga adequar o nosso organismo para ele ter saúde e não para a gente gerar doença. E por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia a gente está associando muito a alimentação inadequada, né? Essa alimentação que não é rica em fontes de nutrientes que sejam para nutrir nosso corpo, e sim rica em nutrientes que vão fazer com que nosso corpo ele não seja bem tratado, né? Então a gente está falando de alimentos industrializados, processados, ultraprocessados. E qual a diferença entre eles? O alimento, normalmente é in natura. Da maneira que a gente chega na natureza, a gente consegue consumir ele. Quando a gente passa por um processo de industrialização, se for, por exemplo, um processo simples, né? A gente chama de minimamente processado, é quando você, por exemplo, tira a casca do feijão, você tira o arroz da vagem que ele veio naturalmente. Isso é minimamente processado. Quando você passa por algum processo que você adiciona sal, açúcar, gordura, aditivo químico, você já torna ele processado. Quando você pega ele e tem mais aditivo químico, mais produto que vai ser maléfico para o nosso organismo do que benéfico, ele vai ser ultraprocessado. E basicamente a alimentação da população brasileira hoje tem sido ultraprocessados e não alimentos in natura. E isso tem muito a ver com a questão também da cultura, né, da alimentação que é colocada na mídia, né, da propaganda desse alimento ultraprocessado, que é muito mais enfático do que é da alimentação desse alimento que a gente poderia consumir, comprar na feira, comprar no mercado. E lembrando também dessa questão da gente estar colocando o alimento de fora como sendo benéfico e o alimento interno, o alimento normal da nossa região, como por exemplo aqui, a gente ter esse afastamento. E isso não é o ideal. O ideal, inclusive, é a gente consumir os alimentos que sejam próximos da gente, porque são naturais da terra, né? Vão ser utilizados menos agrotóxicos para eles serem multiplicados, e com isso a gente vai conseguir ter o melhor benefício, o melhor nutrientes, porque se o alimento é daquele local, ele consegue ser muito mais nutritivo do que o alimento que foi retirado do local de origem e foi reproduzido aqui, tá? E por que eu tô falando disso tudo? Porque a nossa alimentação, ela pode ser a fonte da nossa saúde e da nossa doença. As doenças crônicas basicamente são feitas através dos anos e anos que a gente se alimenta de forma inadequada. Então, se você consome excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de alimentos industrializados, isso não vai dar um problema amanhã, isso não vai dar um problema semana que vem. Isso provavelmente vai dar um problema daqui a 5 ou 10 anos. Então é por isso que a gente não consegue perceber que essa alimentação inadequada é tão ruim para o nosso corpo, porque normalmente quando a gente vai ter o problema derivado dela, a gente não vai lembrar o que exatamente a gente comeu,
para poder ter causado o problema. Então, se a gente tiver uma alimentação inadequada durante vários anos, a gente vai ter vários problemas relacionados a isso. E, por exemplo, quais seriam os problemas? Diabetes, hipertensão, obesidade, hipercolesterolemia, que seria o colesterol alto, triglicérides, HDL baixo e LDL alto. Então, são vários problemas que são recorrentes na população brasileira e principalmente na população negra, que é a base da população pobre do nosso país, e que tem uma dificuldade da gente ter essa educação nutricional, né? Eu sempre falo que a educação nutricional deveria estar no colégio, né? A gente deveria aprender sobre a educação nutricional desde o bebê. Então, creche, colégio de fundamental, ensino médio, faculdade, todo mundo, independente da área que queira trabalhar, deveria falar sobre educação nutricional. E como isso não foi divulgado há muito tempo, eu vou tentar fazer minha parte, tentar trazer os materiais que sejam de fácil absorção, né, práticos, rápidos. Eu gostaria que vocês dessem o feedback do que vocês quisessem que eu falasse aqui, né, para poder ajudar vocês a ter um maior entendimento sobre nutrição. E venho falar uma coisa que normalmente as pessoas me perguntam muito, né, para começar esse mitos e verdades, que é sobre a questão do alimento ser alimentação natural, alimentação balanceada, alimentação equilibrada e saudável ser cara. Aí eu penso sempre no seguinte: se você basear essa alimentação adequada, pensando que você vai ter que consumir alimentos que vêm de outros países, alimentos que vêm de outros locais, alimentos que não são próprios nossos, realmente vai ficar muito caro. Mas se você pensar que a mesma vitamina C que tem no Goodberry, que há pouco tempo atrás foi muito difundido aqui, como se fosse a salvação do mundo, tem na cerola que a gente encontra em qualquer mercearia daqui, você já percebe que basicamente a maioria dos alimentos que a gente tem aqui in natura, nas nossas feiras, nos nossos bairros, a gente consegue ter uma alimentação adequada. Então o ideal seria a gente conhecer primeiro os alimentos, saber o que a gente precisa, para a gente perceber que de repente a gente gastaria menos com alimentação natural do que com alimentação industrializada. E pensar também do benefício disso a longo prazo. Por exemplo, se você parar para pensar que você comprando pão todo dia para o café, você mora uma pessoa dentro da casa ou duas, se você tem que comprar, sei lá, 4 pães de manhã, 4 pães de noite, você compra 1 quilo de aipim, por exemplo, você pode passar às vezes 4, 5 dias comendo aquilo ao invés de um dia só. Então são essas trocas que a gente tem que começar a observar e perceber que na verdade a alimentação natural e balanceada é muito mais próxima da gente do que a gente pensa, tá? E eu vou tentar ajudar disso o máximo que eu puder para poder fazer a vida de vocês mais saudável, tá? Beijo, até a próxima.